Que a graça de Deus abençoe todos os irmãos. Nós vamos ler então 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Eu quero falar nesta noite sobre Deus desvelado. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Veja que Paulo aqui está dirigindo a Deus como Rei dos séculos, imortal, invisível e sendo único. Amém? Agora no mesmo livro, 1 Timóteo 6, verso 16. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre Deus desvelado. Os irmãos acharam? 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade, lá falou de imortal, a imortalidade, e habita na luz inacessível. Isso quer dizer, não tem acesso. Ninguém tem acesso a essa luz. Inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Inclinemos nossa cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós temos a palavra nas nossas mãos. Sem a revelação, ela não vai passar de letra e ela nos matará somente com a letra. Mas se nós tivermos o Espírito Santo para vivificar ela em nossos corações, ela vai trazer para nós vida e não morte. Ó Deus, dá-nos o teu Espírito para compreender as coisas que são do Espírito, porque o Espírito do homem não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Ó Deus, o homem só conhece as coisas que são do homem, mas as coisas que são de Deus somente pelo Espírito de Deus. E por isso que o Senhor enviou a nós o Espírito de seu Filho, para que nós pudéssemos crer nisso, Pai. Ó Deus, porque o Espírito que estava em Jesus é o Espírito de revelação, é o Espírito Santo, é o próprio Deus. O Espírito que estava em Paulo é o próprio Deus. O Espírito que estava nos profetas era o próprio Deus. Mas o Espírito que estava em Jesus Cristo era a plenitude do próprio Deus. Toda a plenitude estava habitando naquele corpo. E naquele corpo habitou a plenitude da divindade. Aquilo que não era visto, foi visto. Aquilo que não era palpado, foi apalpado. Aquilo que não era tocado, foi tocado. Deus mudou sua forma e se pareceu com um de nós. Abençoa cada irmão e irmã, Pai. E agradecemos ao Senhor por tão grande revelação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Creio que essa mensagem vai rodar nas rádios, na internet, e pode, assim, de alguma forma, direta e indiretamente, ajudar alguém que precisa ser ajudado. Não é? Bom, Deus desvelado. O que significa a palavra desvelar? A palavra desvelar é uma palavra de conclusão. É uma palavra
que torna conhecido ou torna visto algo que não era conhecido e algo que não era visto. Isto é que é desvelado. Uma coisa que é desvelada é porque até então estava velada. E uma coisa que é velada é uma coisa que é escondida. Ah, fulano de tal vela um segredo, vela uma coisa, ela esconde. Não fala para ninguém. Ela vela. Então uma coisa que é velada é uma coisa que aparentemente não pode ser conhecida, mas que está lá. E o irmão Branham, profeta de Deus para esta era, o mensageiro para esta era, na qual nós cremos de todo o nosso coração, ele pregou duas mensagens importantíssimas, principalmente para aqueles que têm dificuldade para entender isso. Ele pregou a mensagem O Desvelar de Deus, estou aqui na minha mão, e pregou esta aqui, O Poderoso Deus Desvelado. Ele colocou o desvelar e o poderoso Deus desvelado. Então, uma coisa que é desvelada é porque até então estava velada. E uma coisa que está velada é uma coisa que está escondida. Uma coisa que está escondida, que ainda não foi revelada, que ainda não foi, que não deu a conhecer, que não se fez conhecido, que não tornou aquilo notório. Isto é que é algo velado. Uma coisa que é velada também se torna um segredo. E por sua vez o segredo acaba se tornando um mistério. Por isso que a Bíblia, o profeta, irmão Branham, vai e prega outra mensagem, dizendo: Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é assim? Aí vem Paulo e diz aos Efésios: o mistério que estava oculto, ou seja, velado. Estava, agora não está mais. Estava oculto, estava velado, mas que agora se deu a conhecer, ou seja, que agora desvelou. Amém, irmãos? Amém. Então, no Antigo Testamento, Deus se manifestou a muitos profetas, a muitos reis, mas de alguma forma velado. Quer que eu repita? Deus, no Antigo Testamento, se manifestou a muitos profetas, reis, mas de alguma forma velado. Aí você fala assim: pastor, me dá alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, Deus estava velado numa coluna de fogo. Ainda não era Deus ainda, mas ele tomou a forma de uma coluna de fogo para falar com seu servo, o profeta. Amém? Amém. Então observe bem que Deus se manifestou através de uma forma que ainda escondia Deus. Você fala assim para mim: pastor, mas quando Melquisedeque apareceu para Abraão, ali estava um corpo. Sim, ali estava um corpo. Melquisedeque. E aquele Melquisedeque era o rei de Salém. Quem era aquele Melquisedeque? Era o próprio Deus. Mas aquele Melquisedeque
era sem pai, sem mãe, sem genealogia nenhuma. Era Deus mesmo. Amém, irmãos? Amém. Mas o nome de Deus ainda estava velado, porque o nome de Deus não é Melquisedeque. Quem está entendendo? Amém. Depois aparece Elohim para Abraão, num corpo de carne, os cavalhais de mano. O irmão Branham disse que ele pegou ele pegou um bocado de chão, um bocado do pó da terra, fez um barro, fez um corpo e entrou dentro dele. E ali apareceu Elohim. Mas o nome de Deus ainda estava velado. O nome de Deus não é Elohim. Jó queria ver Deus. Jó só pôde ouvi-lo, mas ver não. Deus falou para Jó: Jó, ponha-se de pé e eu falarei contigo. E Jó se pôs. Mas quando Jó queria ver Deus, Deus desceu na copa da árvore um torvelinho. Falou de dentro da árvore. Deus ainda continuava velado. Amém, irmãos? Velado. Ainda continuava escondido. Então Deus, ele falou de várias formas, de várias maneiras, para profetas, para reis, mas mesmo assim de uma forma velada. Mesmo assim de uma forma velada. É claro que Deus, ele sempre foi velado e sempre será. Quando eu falo sempre foi e sempre será, eu estou falando da essência. Da essência. Se você falar assim, pastor, descreve para mim a essência de Deus. É fácil. Deus é Espírito. Amém? Deus é invisível. Nós acabamos de ler. Deus é Espírito. Acabamos de ler, não foi? Deus é invisível. Acabamos de ler, não foi? Essa é a essência de Deus. Deus jamais será visto na sua essência. Na sua essência, ele jamais será visto. Jamais. Mas o que ele fez sempre será. Deus sempre foi velado a sua essência. Presta bem atenção. Sua vontade não. A sua vontade foi revelada. Sua essência jamais. O homem jamais poderá ver Deus. Porque o dia que vê, ele morrerá. Amém, irmãos? Paulo descreveu Deus como o eterno, imortal e invisível, a qual homem nenhum nunca viu. Então observe bem, que quando eu estou falando de um Deus invisível e de um Jesus manifestado em carne, eu não estou falando de duas pessoas. Eu não estou falando de dois seres. Então observe que o homem, nesse sentido, jamais poderá ver Deus ou tocar. Vamos pegar, por exemplo, 1 Timóteo 6,16. Nós já lemos. A imortalidade daquele Deus invisível. Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. Vamos pegar, por exemplo, que Deus, o irmão Branham explica que Deus tem 3 ofícios maiores, ou 3 manifestações maiores. Qual é elas? Pai, Filho e Espírito Santo. Essas são as 3 manifestações ou 3 ofícios maiores que há em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então você observa. Aí você pega 1 João 5,7. Há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas aí, se Deus já te revelou quem é o Pai, você vai entender que o Pai é Deus. Se Deus já te revelou quem é a Palavra, você vai saber que a Palavra também é Deus.
Se Deus te revelou que o Espírito Santo é a palavra, é Deus, então os três testificam no céu, é um. Amém, irmãos? Não são três, é um. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então observe bem, então, você observa bem. Três testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito. Nós já sabemos quem é o Pai, é Deus. Sabemos quem é a palavra, é Deus. Sabemos quem é o Espírito Santo, é Deus. Então isso não é três deuses. Amém? Mas aí, será que a Bíblia choca com a Bíblia? Não, não choca. Porque a Bíblia diz que ninguém poderá ver Deus e nunca poderá ver a sua essência. Mas pode ver o ofício maior de Deus. Um dos ofícios maiores de Deus, que é o Pai. Amém, irmãos? Vamos provar na Bíblia? São João, capítulo 6, verso 44. Vamos ver. Veja para vocês verem. Que coisa. São João 6, 44. Mas eu acho isso tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso, que se fosse nós ficava aqui a noite toda falando sobre isso. São João 6, 44. Está escrito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Certo? Bom, aqui parece que tem dois que ressuscitam, não é? Porque Deus é que ressuscita. Jesus está falando que é Ele que ressuscita. Aí as pessoas não tiverem revelação, opa, que negócio é esse? Vejam bem. 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a... Não que alguém visse ao Pai. Ele não está dizendo Deus, porque sua essência ninguém pode ser visto. Amém, irmãos? Na sua essência, Deus não pode ser visto. Ele é Espírito e Ele é invisível. Não que alguém visse o Pai. E Pai é um dos atributos maiores de Deus. Não que alguém visse ao Pai. A não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Amém, irmãos? Mas aonde o Pai estava? No Filho. Amém? O Pai estava manifestado no corpo. Então observe bem que é só ter revelação. São João capítulo 1, no mesmo livro. São João capítulo 1, versículo 18. Vejam bem. Vejam bem. Deus nunca foi visto por homem algum, ou por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, isto quer dizer o que, pastor? Quer dizer o seguinte, que este Pai, que é a palavra, que este Espírito, que é a palavra, ao vir nesse mundo por um nascimento, tomou a forma de um corpo e exerceu o ofício de filho, e este corpo fez-o conhecer. Amém, irmãos? Amém. O fez-o conhecer. Glória a Deus. Não temos nenhum problema quanto a isso. Então observe que a palavra desvelar é dar-se a conhecer, ou tornar-se conhecido. Tornar-se conhecido. Agora, eu quero que os irmãos prestem atenção. Quero que os irmãos prestem atenção que Deus é Espírito. Certo, irmãos? E Deus é invisível. Mas Deus sendo Espírito e sendo invisível, Ele jamais será isso para nós. Jamais. Jamais. Sabe por quê?
Porque eu quero que vocês prestem atenção. Porque quando Deus fez a criatura, Ele é o Criador. Quando Deus fez a criatura, Ele queria ter companheirismo com a criatura. Mas como o invisível, como uma coisa invisível, como uma coisa que é espírito, tem companheirismo com a coisa concreta, visível, que tem leis do tato, leis da audição. Mas ele queria fazer para ter companheirismo com eles. Agora, veja bem como é que é a coisa. Deus veio, se manifestou em carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o que acontece? Ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou para espírito ou para invisível. Ele ressuscitou para um corpo glorificado. Por quê, pastor? Porque ele espera ainda naquele corpo glorificado os nossos, para ele continuar tendo companheirismo. Amém, irmãos? Não. Deus não vai querer que a sua criatura fique com o Criador, com o invisível e com o Espírito direto. Não. Ele ainda quer ter companheirismo com a sua criatura. Foi por isso que ele ressuscitou o corpo glorificado. Ele não voltou a ser invisível, nem voltou a ser espírito, não. Porque essa é a essência de Deus. Deus é espírito. Amém, irmãos? Mas ele voltou com um corpo glorificado no céu, esperando a ressurreição dos santos e a transformação dos vivos, para ter um corpo glorioso igual ao dele. Amém, irmãos? Igual ao dele. Igual ao dele. Quando ele estava aqui na terra, naquele corpo de carne, a presença dele no nosso meio era temporária. Mas quando nós formos transformados ao corpo glorioso igual ao dele, não vai ser uma presença temporária, é eterna. Amém, irmãos? É eterna. Amém? Amém. Aí seria assim, vamos dizer assim, como seria a palavra certa? Seria uma coisa sem graça, sem nexo, o Criador habitar na sua própria criação e depois de ter feito o trabalho, voltar a ser espírito e não ter contato mais com eles em forma. Os irmãos entendem, irmãos? Então observe bem que Deus, aí o que aconteceu? Aí Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e recebeu o corpo glorificado. Presta atenção que mesmo no corpo glorificado de Jesus ainda não é a essência de Deus. O corpo glorificado de Jesus, que é o corpo de Deus, é para nós no milênio e na ceia e na eternidade ter companheirismo com Ele. Amém, irmão? Preste atenção. Depois que você ressuscitar e ter um corpo glorioso igual ao dele, você não vai ter companheirismo com o Espírito, não. Eu consigo ver o Espírito? Não. Eu consigo ver o invisível? Também não. Não. Os irmãos entendem, irmãos? Então é para ter companheirismo com o seu corpo igual ao dele. Então observe bem que quando aquele corpo foi glorificado, Jesus, olha como Deus, presta atenção, irmãos. Não sei se eu vou entrar no assunto não, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui nisso aqui. Veja bem como é que é a coisa. Veja como é que o primeiro Adão, veja como é que o segundo Adão, por que aparece a palavra segundo Adão?
Veja bem. Na hora que Adão, Deus fez Adão, você acha que Deus fez Adão com... Se você visse Adão no Jardim do Éden passeando, você falava, daria quantos anos para ele? Hein? Você daria quantos anos para ele? Eu acho que é 45. Não, eu acho que é 50. Eu acho que é 60. Não. Se você voltasse 10 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos para ver Adão, você via ele com a idade de 18 a 20. De 18 a 20. Quando Jesus ressuscitou, naquele corpo glorificado, ninguém reconheceu. Porque ele morreu com a aparência de quase 50. E quando ressuscitou com a aparência de 20. Quem é, irmão? Aí ele andava no meio dos outros, do mesmo próprio meio do povo que ele andava. É um forasteiro que está aqui. É um forasteiro. Os próprios discípulos de Emaús chamam de forasteiro. Lê na Bíblia. Tu és um forasteiro? Um peregrino aqui que não está sabendo o que está acontecendo? Já leu isso, irmãos? Então ele voltou na idade de Adão. Voltou até aquela idade eterna. De 18 para 21. Amém? Porque quando ele estava no corpo aqui, dilacerado, quebrado, maltratado, apanhado, cuspido, experimentado os trabalhos, homem de dores. Quando ele estava assim, o pessoal olhou para ele, fisicamente, tu não tem 50 anos. Entendeu? A aparência dele era de 50. Bem amassado. Bem maltratado. Mas quando ele ressuscita, corpo glorificado, ele ressuscita com aquela idade que Adão, antes da queda, tinha. E passa por ali, passa por aqui, passa por ali, e ninguém via. Eu creio que o próprio... Pastor Vanderlei Costa. Eu creio que quando ele encontrou os dois discípulos no caminho de Emaús, ele não permitiu que vesse. Acho que ele estava com a roupa mais larga. Não vesse suas mãos furadas e nem seus pés. Para eles falar. Entendeu? Mas não permitiu. Então o que acontece? Ele estava ali. Daquela forma. Agora, eu fico perguntando. A minha pergunta. Não quero que vocês, não estou querendo sair da linha da mensagem, nem nada. Não preste atenção no que eu estou falando. Mas havia uma mulher chamada Maria. E quando Jesus tinha 20 anos de idade, sabia muito bem da sua característica. Por isso que ele não apareceu para ela. Não apareceu primeiro para ela. Maria, a que cuidou dele, a que deu a luz a ele. Porque Maria, se visse ele, saberia que era ele. Porque ela viu ele crescer. Viu ele com 17, viu ele com 18, viu ele com 19. Amém, irmão? Mas os outros não tinham visto ele com essa idade. Com 18, 19, 20 anos, não tinha visto. Só foi conhecer Jesus com 30 anos de idade, que é o princípio do seu ministério. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então ele voltou a esse. Então quando a ressurreição acontecer, aqueles que partiram com Cristo, com 90 anos de idade, com 95, com 100, ou uma criança recém-nascida que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, com 5, com 16, com 15, quando ele ressurgir na ressurreição, ele vai ressurgir com essa idade, 18 a 21. 18 a 21. A irmã Maria, por exemplo, 80 e quantos anos, Maria? 89? 89, 90, vamos dizer assim. Na ressurreição, ela como uma cristã, se ela partir ou não partir e ir na transformação, ela não vai ficar com esse velho corpo abatido. Não vai. Ela vai aparecer com seus 18, 19 anos de idade. Amém, irmãos? Aquela idade eterna.
Aquela idade que todo mundo deseja, tanto quando está velho como está novo. Uma criança de 5 quer ter 18 para entrar no cinema. E um homem de 80 anos quer ter 18 para fazer o que ele fazia antes. Amém, irmãos? Então o que acontece? Essa é a idade unilateral. Então observe bem que nesse corpo glorificado, é o seguinte: nesse corpo glorificado, Jesus, ele não batia na porta, ele atravessava a porta. Jesus não precisava de porta, ele atravessava a parede. Amém, irmãos? Os irmãos entendendo? Jesus não precisava, depois de uma conversa, dizer tchau, boa noite. Ele desaparecia no meio de todo mundo. No corpo glorificado. Amém? É assim. Era isso que acontecia. Então, no corpo glorificado, Jesus entrava e saía. Então, observe bem que o corpo glorificado é outra forma de corpo. Assim como o corpo celestial é outra forma de corpo. Assim como o corpo terrenal é outro corpo. Aí Paulo vem e diz: se nós trouxemos a imagem do terreno, vamos trazer também a imagem do celestial. Amém, irmãos? Ele disse isso. Se nós trouxemos a imagem do terreno, a imagem do terreno é o quê? É animal. A imagem do terreno é animal. Nós somos animais, mas racionais. A diferença nós do macaco, do cavalo, do cachorro, é que eles não têm uma alma, e nós temos. Eles não têm uma alma, eles não têm raciocínio, não pensam, não imaginam, não têm consciência. Não tem. Mas respira do ar que você respira. Amém, irmãos? Necessita do sol que você necessita, da noite que você necessita, do habitat que você necessita. Ou seja, o mundo que nós vivemos é o mesmo mundo que eles vivem. Porém, eles não têm uma alma, não têm um espírito, não têm sentidos, não têm sentimentos. A única coisa que eles têm é apenas instinto. Somente instinto. Uns são instintos domésticos, outros são instintos selvagens. O selvagem é para ele se defender, e o doméstico é para ficar perto do homem. No caso do cachorro, e assim por diante, vai embora, do gato. Então observe bem que essas coisas foram feitas dessa maneira. Deus estava fazendo o homem. No sexto dia, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem espírito. E então ele colocou esse espírito dentro de um pacote de barro. Dentro de um boneco de barro. E aquele barro se tornou alma vivente. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que os corpos, eles mudam de acordo com a mudança da dispensação. Vamos lá. Antes de você ser carne e matéria, você era o quê? Um espírito. Certo? Onde você estava? Você estava em uma dispensação. Você estava em uma dimensão. Dessa dimensão, você veio parar nessa, que é luz, tempo e matéria. Você veio parar nessa. Esse espírito entrou nesse corpo. O espírito, então, habitou no corpo para que esse corpo pudesse declarar o que é esse espírito. Os irmãos entendem, irmãos? O corpo não é o espírito, mas o corpo declara o que está no espírito. Aí Jesus, para simplificar a linguagem, diz: pelos frutos conhece-se a árvore. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? O corpo sem o espírito está morto. Aí o que acontece? Depois que este corpo tomba, ou seja, que o espírito sai do corpo,
Porque o corpo envelhece por causa do tempo, mas o espírito que está dentro não. O corpo vai enfraquecendo, os ossos vão enfraquecendo, a pele começa a ficar enrugada, já começa a não ser mais a mesma pessoa. O tempo vai destruindo a pessoa, mas o espírito que está dentro da pessoa é o mesmo desde quando entrou, quando era criança. Amém? Aí quando o corpo tomba, esse espírito que estava nesse corpo volta para outra dimensão. Se no tempo que esse corpo estava aqui não foi um corpo convertido, não foi um espírito convertido, se esse espírito não se converteu a Deus, se esse corpo não se sujeitou ao que o espírito deveria ser convertido, se é de Deus, volta para Deus. Se não é de Deus, não volta para lá. Amém, irmãos? Porque quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Porque quem não é, não escuta. Aí o que acontece? Se aquele espírito foi redimido, se aquele espírito foi santificado, se aquele espírito teve um novo espírito, quer dizer, não um novo, mas uma mudança, e teve um novo nascimento, novas ideias, novas atitudes, novos pensamentos, novos comportamentos, quando o corpo tomba, aí Paulo disse, se essa casa terrestre se desfizer, que é o nosso corpo, há uma que está preparada, amém, irmão? Feita por mãos, não do meu pai e da minha mãe quando me concebeu, mas mão eterna no céu. Aí volta para lá. Só que volta para o outro corpo, chamado corpo temporário, que é um corpo celestial. É um corpo celestial, que é um corpo temporário. O corpo celestial é um corpo que não pode comer, não dorme, não bebe, mas reconhece. O irmão Branham, quando foi lá, na sexta dimensão, aqueles que estavam nos corpos celestiais, Hope chamou ele de Branham. Viu que ele era, reconheceu, amém, irmãos? Reconheceu. No corpo celestial se reconhece, mas não pode comer. Não come, naquele corpo não dorme, naquele corpo não cansa, naquele corpo nunca dorme, naquele corpo nunca come, nunca bebe. Corpo celestial. Todos aqueles que morreram durante as eras da igreja, aqui ó, começa aqui na era de Éfeso, todos os cristãos que receberam o Espírito Santo e foram para o céu e estão na sexta dimensão, no corpo celestial, presta atenção. A única pessoa que veio nesta terra, que morreu e que foi para o céu e que está no corpo glorificado é só Jesus. Ninguém mais. O resto está tudo no corpo celestial, que é um corpo temporário, de Jesus eterno. Amém, irmãos? Então o que acontece? Quando nesse corpo celestial que estão na sexta dimensão, não come, não bebe, não cansa, não dorme nem nada, tal. No corpo glorificado, já come, já bebe, amém? Jesus, quando ressuscitou com o corpo glorificado, ele bebeu, comeu peixe, amém, irmãos? Amém. Presta atenção, ficou 40 dias ainda sobre a terra. Então, observe, ele subiu. Agora, veja a última parte desse corpo. Então, o que acontece? Haverá duas coisas distintas. Uma é a ressurreição dos mortos e a outra é a transformação dos vivos. Você fala assim, pastor, os que estão mortos já estão no corpo celestial, mas os que estão vivos não passarão por esse corpo. Como é que fica? Os irmãos entenderam, irmãos? Pode ter essa pergunta na mente. Os que já morreram em Cristo estão lá no corpo celestial. Mas quando houver a transformação dos vivos, não passarão por esse corpo. Já vai direto para o corpo glorificado. Quem está entendendo, irmãos? Já vai direto para o corpo glorificado. Então, aí existe dois eventos, duas distinções.
Por isso que Paulo diz: os que morreram primeiro ressuscitarão primeiro. Amém, irmãos? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto quer dizer o quê? Que lá na sexta dimensão, no dia da ressurreição, tem que ficar vazio. Não pode ficar nenhum corpo celestial lá, tem que ficar vazio. Porque quando vivos e mortos encontrar, o lugar que está vazio enche de novo. Amém, irmãos? Amém. Que é a ceia, onde vai ser celebrada a ceia. Amém, irmãos? Amém. Vou repetir para os irmãos de novo ter ideia. Vejam, quando houver a ressurreição dos mortos, aqueles que estão na tumba, seja um pouquinho de areia, um pouquinho de terra, que morreu há 2 anos atrás, alguma coisa está nela, em algum lugar. Algum lugar está aqui, porque do pó viemos e do pó voltaremos. E então o que acontece? Quando o corpo celestial, quando a voz de arcanjo der ordem lá na sexta dimensão, saiam daí, e dê ordem para os que estão na sepultura, levantem-se daí, e encontrar com aquele corpo celestial, na sexta dimensão tem que esvaziar rapidamente, tem que ficar vazio, para encontrar com aqueles nos ares. Os que estão vivos são transformados num abrir e fechar de olhos, a encontrar com o Senhor nos... Quando encontrar com o Senhor nos ares, aquele lugar que ficou vazio, enche-se de novo para poder celebrar as 3 anos e meio de boda do Cordeiro. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos compreenderam? Amém. Para poder celebrar os 3 anos e meio de boda. Os irmãos entendendo? Amém. Lá. Então observe bem que naquele corpo glorificado, nem naquele corpo glorificado Jesus pode descer lá. Não pode descer lá, na região onde estão os celestiais. Não pode. William Branham, nosso profeta, ele queria ver Jesus lá. Ele queria ver Jesus. Ele viu os irmãos abraçando, viu todo mundo, mas onde está Jesus? Eu quero vê-lo. Aí a voz disse: não, ele está mais acima de você. Amém, irmãos? Ele está mais acima um pouco. Ele virá para você sim um dia. Virá, mas não agora. Virá, mas não agora. Amém, irmãos? Amém. Então aí o que acontece? Então esses corpos. Então se você observar, o espírito que Deus criou, aquele espírito que Deus criou, colocou dentro de Adão e tornou ele alma vivente, os nossos espíritos que foram criados por Deus e que entraram nesses corpos e tornaram alma vivente, olha as etapas que eles passam. Olha as etapas que eles passam para voltar ao que eles eram antes. Amém, irmãos? Amém. Eles vêm num corpo, saem de uma dimensão, entra nessa dimensão, tempo, luz e matéria, possui um corpo moribundo, cheio de pecado, vindo por desejo sexual, nasce, cresce, envelhece, morre. Nesse período de tempo é que Deus dá a oportunidade para eles nascer de novo. Amém? É nesse período de tempo que Deus revela a sua redenção, porque Deus não revela a sua redenção nem na sexta dimensão e nem de novo no milênio. Deus revela a sua obra no tempo. Amém, irmãos? Nessas 3 dimensões: luz, tempo e matéria. É aqui que é revelado esse segredo. Amém, irmãos? Amém. Não pense em pessoas que quando eu sou arrebatado, vai ser revelado os mistérios. Nada disso. Os mistérios é revelado no tempo. Amém, irmãos? Onde nós vivemos, no tempo, fazendo parte do tempo. Então observe que quando olha só, olha a viagem que este espírito dá. Olha, estava em Deus, entra no corpo por desejo sexual, cresce, envelhece, morre, nasce, tem que tomar uma decisão, e ali nesse tempo ele encontra a sua oportunidade de voltar. Ele encontra Jesus Cristo,
ele aceita a palavra, Deus dá a oportunidade de nascer de novo, amém, irmãos? Nascer de novo e assim por diante. E quando tomba aquele corpo, aquele espírito vai para um corpo que é temporário, que é o celestial, fica lá até que os santos sejam transformados, ou que a plenitude dos gentios entre, que é o último eleito. Depois que este espírito que está nesse corpo celestial volta e se mistura ao corpo terrenal para ser um corpo glorificado, amém, irmãos? Amém. Veja a jornada de um espírito, amém? Amém. E nunca envelheceu, é o mesmo. Olha a jornada de um espírito. Você pergunta para Adão assim, puxa vida, o espírito de Adão tem 6.000 anos. Nada, é a mesma coisa, não mudou nada, irmão. Não mudou nada, o espírito é eterno. Amém, irmãos? O espírito é eterno. Então, observe, não mudou nada. Mas esse espírito dá uma volta. Ele dá uma volta para encontrar-se de novo. É uma linha não horizontal. É uma linha não horizontal. Mas quando ela se torna horizontal, é para encontrar com a outra ponta. Os irmãos estão entendendo? É para encontrar com a outra ponta. Olha Jesus o que ele fez. Olha a volta que ele deu. Olha a volta que ele deu. Olha a volta que ele deu. Olha. Deus Espírito, Deus invisível, desce no lugar onde os anjos habitam. Lá dentro ele tem um corpo. É Miguel. Amém? De Miguel ele desce para a terra, coluna de fogo, desce mais um pouco, coluna de fogo. De coluna de fogo, corpo de carne. Amém, irmãos? Amém. Olha a volta que ele está dando. Aí quando ele está no corpo de carne, ele fala assim, já dei a viagem. Vim de Deus e estou voltando para Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vim de Deus e estou voltando para Deus outra vez. Mas teve que dar essa volta todinha. Amém, irmãos? Ou uma ponta encontrou com outra ponta. E aí se torna uma aliança, é eterno. Aí você procura agora onde é que começa, onde é que termina. Procura agora. Você sabia que quem faz aliança, na hora que ele está fazendo, ele sabe onde começa e onde termina? Mas aí você compra na loja e leva para casa. Passa um dia e volta de novo para ele e fala assim, mostra para mim onde é que começou aqui. Ele não sabe mais. Amém, irmãos? Ele não sabe onde começa, onde termina. Ele não sabe. Por isso que nós estamos saindo do 7º dia e estamos entrando no 8º dia, que é o eterno. Amém, irmãos? No 8º, que é o eterno. Glória a Deus. Amém? Não deu nem para entrar no assunto da matéria que nós ia entrar, irmãos. Mas era isso que Deus desejava que nós ouvíssemos. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Vamos orar. Tem oração, né, irmãos? Tem 12 minutos para nós orarmos ainda.